Capítulo 18. A história de Ramiro. Ramiro nos escutava com atenção. Então lhe perguntei: "E você, Ramiro, não quer falar um pouco de si? Escutar amigos é obter informações." Até pouco tempo me envergonhava de falar da minha vida encarnada e da minha desencarnação. Depois aprendi que todos nós temos nossas histórias e que aqui na colônia não há críticas, e sim ajudas. Tem razão, Patrícia. Escutar amigos é receber preciosas lições. Minha desencarnação foi bem triste. Por que a maioria das desencarnações é triste? Fez-se silêncio de minutos. Realmente, pensei, de quase todos aqui escutei. Minha desencarnação foi triste, ou sofri muito na minha desencarnação. Foi Maurício quem respondeu. Porque a maioria não pensa na desencarnação para si, não se prepara para a continuação da vida. Vivem encarnados como se fosse seu objetivo maior, amam mais a matéria do que as verdades espirituais. Não amam o verdadeiro, e sim as ilusões da carne, e a elas ficam presos. Desesperam-se ao deixar o corpo físico perecível. Esquecem-se de que esse veículo é temporário. Não vivem de conformidade com os exemplos de Jesus. Temem a morte do corpo. Assim sendo, a desencarnação é triste e dolorida. Mas os bons, os que encarnados serviram ao Pai, viveram os ensinamentos de Jesus, nada temem, e a desencarnação é uma alegria. Maurício quietou e olhamos para Ramiro, convidando-o a continuar narrando. Nosso amigo não se fez de rogado. Eu desencarnei jovem. Usava drogas, ainda não era um dependente, ou pensava não ser. Nós nos iludimos muito ao fazer uso das drogas, pois achamos que podemos parar quando queremos. Mas ao tentarmos nos libertar é que compreendemos quanto estamos presos a elas. Comecei com maconha e passei a cocaína. Minha família não sabia, nunca soube, pois não tinha motivos para justificar o meu envolvimento com as drogas. Agora eu tenho certeza de que não há motivos que justifiquem essa loucura. Comecei quando namorei uma garota muito bonita e cobiçada pelos garotos da escola. Ela e sua turma fumavam e me induziram a fumar maconha. Com o medo idiota de ser taxado de bobo, imaturo, passei a fumar. Terminei o namoro, mas fiquei na turma. Numa corrida, num racha com uma moto emprestada, tive um acidente. Caí e bati com a cabeça numa pedra. Meu corpo morreu na hora. Fiquei muito perturbado. Vaguei por entre os familiares e com os amigos da turma. Estes deram uma parada com as drogas. Temeram com a minha desencarnação. Alguns dias depois que desencarnei, comecei a sentir falta da cocaína. Todo o meu perispírito ansiava pela droga. Foi horrível. Em casa, o desespero de ver minha mãe chorar me agoniava. Me sentia culpado. E fui. Desencarnei por minha imprudência, por brincar com a moto, veículo tão perigoso, e por estar drogado. Desencarnei antes da hora prevista. O sofrimento dos meus me enchia de culpa e remorso. E como me incomodava ficar em casa, saí e vaguei. Entendi que desencarnara, embora não soubesse ao certo o que ocorrera comigo. Meu corpo estava morto, mas eu continuava vivo. E eu não sabia o que fazer. Foi aumentando a vontade de injetar cocaína. Nunca pensei em sofrer tanto. Essa foi a minha necessidade primordial. Não me incomodava com alimentação, frio ou calor, mas às vezes sentia sede. Resolvi buscar a droga. Sabia de outra turma que tomava muito mais drogas do que a nossa. Fui procurá-los. Nem me aproximei porque ao lado deles estavam monstros horríveis. Mais tarde vim a saber que eram tão somente desencarnados viciados, irmãos em sofrimento presos a drogas e que vampirizavam aqueles encarnados viciados. Estava desesperado. Sentia a minha avó orando por mim. Ela era espírita, o que era motivo de gozações de nossa parte, principalmente dos netos. Pensei, não é que a minha avó deve estar certa? Morri e estou aqui como espírito, vagando. Lembrei-me dos termos que ela usava.
Sabia onde se localizava o centro espírita que ela frequentava e fui andando até lá. Estava aberto. Entrei envergonhado. Quando um senhor, um socorrista desencarnado, indagou-me o que queria, falei implorando: socorre-me, pelo amor de Deus! Aqui não ajudam espíritos que vagam. Morri, não sei o que fazer. Estou desesperado. Quero tomar uma dose de cocaína, senão eu morro. Não posso morrer outra vez, não é? Se eu não posso morrer de novo, não sei o que acontecerá se eu não tomar cocaína. Minha avó frequenta aqui, socorre-me! O socorrista me olhava bondosamente, caí nos seus braços e dormi. Sou grato aos espíritas, às pessoas bondosas que me acolheram. Fui levado a um hospital, a uma ala onde se faz a recuperação de viciados em tóxicos. Não foi fácil a minha luta contra o vício. Me desesperava e era bondosamente auxiliado pelos irmãos que lá trabalham. Foram muitos meses em tratamento. Tomava passes, aprendi a orar. E nos momentos em que não estava em crise, lia livros espíritas e o Evangelho. Fazia refeições, bebia água, banhava-me somente quando me sentia melhor. Quando melhorei, fui ver outros irmãos imprudentes como eu. O que vi não esqueço. Sofrimentos que nunca pensei existir. Eram muito jovens deformados, débeis em recuperação, iguais aos que eu julguei serem monstros. Entendi que socorridos estavam no caminho que os livraria do sofrimento. Piores eram os que não tinham socorro, os que não queriam libertar-se. Compreendi que não sofri tanto, porque minha avó, com suas preces sinceras, guiou-me. E também porque não fiz outras ações erradas, não cometi crimes tão comuns entre os toxicômanos. E busquei logo um socorro, senão iria vagar em sofrimento como tantos outros. Desintoxicado, vim para o educandário, onde estudo e me preparo, porque quero no futuro ser um socorrista de irmãos escravos dos vícios. A maior necessidade que tive como desencarnado foi, para meu sofrimento, minha agonia, a cocaína. Só ansiava, desesperado por ela. Ramiro calou-se e foi abraçado por Maurício. Estamos presos ao que nos ligamos quando encarnados. Tenho certeza de que você, meu jovem, será um excelente socorrista. Será sim. Oscar falou sorrindo. Ramiro, aproveitando a presença de Maurício, indagou-o, ávido por aprender. Maurício, o que acontece com as pessoas com doenças como o câncer, que tomam remédios fortes para conter as dores e que, muitas vezes, esses medicamentos abreviam a existência física? Elas também sentem falta dessas drogas quando desencarnam? Está errado tomá-las, já que abreviam a existência corporal? Cuidar do corpo físico é obrigação de todos nós que, por certo período, o temos para viver encarnados. Temos que dispor do que a medicina terrena nos oferece para curar as doenças. Se o que dispomos para amenizar nossas dores pode abreviar a existência, não é culpa nem dos médicos nem dos doentes. Acredito que a ciência logo encontrará novas formas de alívio e curas. Mas, meu jovem Ramiro, ao tomar uma droga como medicamento indispensável, ela não nos fará falta quando desencarnarmos. Porém, como médico socorrista, há anos vejo muitos agirem de várias formas diante da dor. Os que sofrem doenças dolorosas no corpo, como resignação, são socorridos e logo estão bem. Os que se revoltam diante da mesma dor, ao desencarnarem, nem sempre podem ser socorridos e sentem os reflexos da doença. Querem, às vezes, os remédios para se curar, suavizar as dores, mas não são viciados nem sentem falta da droga, pois as tomaram como medicamento. Tenho visto aqui pessoas que ficaram dependentes de soníferos e, quando socorridas, têm de aprender a dormir sem eles. Têm de se livrar dessa dependência. Remédios devem ser tomados quando necessário. E nos casos de câncer, doença que normalmente provoca dores terríveis, mesmo se acontecer de eles abreviarem a existência, é certo tomá-los. É o que a medicina dispõe como tratamento. O uso é permitido. O mau uso é que é condenado. Quietamo-nos por momentos. Achando que podia nos elucidar mais, bondosamente Maurício completou.
Podemos dizer que os habitantes da Terra, encarnados ou desencarnados, são de dois modos: aos que por esforço tornam-se autossuficientes ou servos úteis, e aos necessitados, embora entre os dois haja os aspirantes, os que querem aprender a ser úteis. A faixa dos primeiros, infelizmente, é pequena. Basta observar nos centros espíritas. Os que vão para ajudar são poucos, e grande parte é necessitada porque quer. Tendo oportunidade, eles não desejam passar de necessitados a autossuficientes. Essas necessidades acarretam sofrimentos, como aconteceu com Oscar e Ramiro, e também com tantos outros. Ser ou não ser. Encarnado ainda pode enganar e iludir-se, mas desencarnado não há como. Isso porque os fluidos, as vibrações de um espírito bom, são agradáveis, e os fluidos dos espíritos ignorantes são nocivos. A alma, o espírito, tem sempre muitas oportunidades e pode, pelo seu livre-arbítrio, refletir o belo e o bem, ou o feio e o mal. O belo e o bem apresentam-se em harmonia e com equilíbrio, e dessa união surge o amor que os leva a progredir espiritualmente. O feio apresenta-se na turbulência da ignorância, gerando ódio, a inveja, os desejos insaciáveis, o egoísmo, que é a maior chaga perturbadora, o luxo e a luxúria, tornando o homem um verdadeiro vulcão de conflitos interiores, tornando a vida humana um inferno, seja encarnada ou desencarnada. Devemos compreender sem ilusão o que realmente somos, e não o que pensamos ser, e, com coragem, realizar nossa transformação. Ser agora, no presente. O futuro é uma consequência vivida do presente, e não fruto de aspirações de uma mente ociosa que deixa sempre essa transformação para depois. É nossa obrigação passar de necessitado a útil. Oscar, Ramiro e eu agradecemos comovidos a Maurício pela bela lição. Prometi a mim mesma não ter mais necessidades, não somente as que se refletem no corpo físico, como a de alimentação, a de dormir, mas as principais: não ser pedinte de graças, não querer que outras pessoas façam o que posso fazer, e também aprender a ser útil e a servir.